Alô, 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 estamos começando hoje o primeiro episódio do podcast Conexão Amazônica, História, Cultura e Política. Esse podcast é produzido em Belém do Pará e ele tem o objetivo de conversar com poetas, escritores e agitadores culturais da cidade de Belém. Hoje eu trago para vocês o poeta Joker Índio. Se apresente para eles. Salve, salve, galera! Meu nome é Alexandre Washington, sou conhecido como Joker Índio, ou poeta de todas as ruas. Quero agradecer o convite do colega Jades por estar aqui no seu podcast. E trabalho com poesias há 20 anos e agora estou redirecionando meu trabalho com o tema da educação patrimonial, a partir de temas ligados à história da cidade de Belém e da região amazônica em geral, né? Muito obrigado. Bem, gente, o Joker Índio, ele durante muito tempo trabalhou com uma poesia marginal, no completo estilo do faça você mesmo. Ele pegava, fazia uns livretos e saía vendendo. E aí ele foi viajando o Brasil todo, mas ele é paraense, está de volta, fez o curso de editorismo, e essas e outras histórias a gente vai conhecer aqui. Bem, Índio, como eu acredito que tudo que a gente faz na vida influencia na nossa produção artística, eu sei que tu és punk, tu conhecestes o movimento anarcopunk aqui em Belém. Quando foi que tu conhecestes o punk? Eu conheci o punk no ano de 1991. Nesse ano eu estudava com dois garotos que curtiam rock. Eles, um emprestava para o outro LPs, né, os vinis, história em quadrinhos. E eu me aproximei deles e comecei a fazer amizade. E comecei a entrar na atmosfera do rock and roll da época, né? Porque a gente estava saindo do rock nacional dos anos 80 e já partindo para o rock dos anos 90, né? Então, naquela atmosfera eu fiquei muito interessado e também me interessei pelas histórias em quadrinhos, né? Só que chegou um determinado momento que aquilo já não estava mais me satisfazendo e eu estava querendo algo mais. E antes, uns meses atrás, eu tinha visto um pessoal na Praça da República que estava tudo de preto, cabelos compridos, né? E uma certa noite eu fui lá e em vez de encontrar essa galera, que são os headbangers, né, eu encontrei os punks. E quando eu me deparei com a cultura punk através dos zines, né, que são revistinhas, né, que falam na época falavam sobre as bandas punks, falavam sobre literatura, falavam sobre anarquismo, falavam sobre feminismo também, né? Inclusive essas bandeiras hoje em dia, essas pautas, né, a gente já levantava isso já no começo dos anos 90. Então foi a partir de 1991 que eu entrei no movimento anarcopunk, né, o MAP. Ah, tá. Isso foi em 91, 92, 91, né? 1991. Ah, beleza. Lá pela Praça da República. Isso. Aqui em Belém, a Praça da República, era pelo menos um espaço cultural muito forte para a galera que estava surgindo dentro do cenário do rock. Não à toa, foi na Praça da República que fizeram o Rock 24 Horas. Acho que fizeram um e o dois, e o terceiro foi para a Praça... Na antiga Praça Kennedy, que hoje em dia é a Praça Valdemar Henrique. Valdemar Henrique, né? Pois é, esse cenário estava crescendo bastante aqui em Belém do Pará, muitas bandas surgindo, elas ocupavam vários bares, vários centros culturais, e inclusive o Teatro Valdemar Henrique. Tu te lembra um pouco dessa época, como era essa agitação do rock na cidade? Sim, me lembro com certeza, né? Então, o Valdemar Henrique ele foi um espaço muito importante para as bandas aqui de Belém. E havia shows todas as semanas e os jovens da época, né, os headbangers e até os punks também, iam prestigiar os shows. E o point dos punks era na Praça da República. Depois de um ou dois anos, uns 2 ou 3 anos, não estou lembrado direito, o point a gente transferiu para a Praça da Trindade. Mas o Valdemar Henrique ele foi muito importante para a disseminação de bandas, né? Bandas de metal, algumas bandas punks, né? E foi marcante na história dessa juventude, né? Que hoje em dia já está com
Deu uma galera que já está já seus 50, 60, né? Os mais novinhos da época já estão com 40 para cima. Sim, a Praça da República, de manhã ela tem uma feira de artesanato. E aí quando começava a chegar a parte da tarde, já ia se desfazendo a feira de artesanato e já começava a chegar os roqueiros para ficarem lá pela praça e ficavam, varavam a noite toda, né? Isso daí eu acho que acabou, ainda tem hoje em dia, tá bem menor. Então, tinha pessoas, grupos que ficavam a semana inteira lá na praça, lá, né? Tinha uma galera que usava passagem de volta para casa para inteirar uma cachaça, porque ali era um espaço de lazer. A gente, se hoje em dia a questão do lazer é complicada em relação à juventude, naquela época era um pouco mais, então a Praça da República foi um lugar onde os jovens se encontravam, a galera do rock, os punks, né? Tinha também os skatistas, o pessoal do reggae também, e hoje em dia, sim, ainda tem uma galera que curte rock, que ainda frequenta a Praça da República. Já não mais como era antigamente, que era quase todos os dias tinha alguém na praça, todo dia. Hoje em dia se limita mais a finais de semana, né, domingo principalmente, mas ainda tem sim pessoas ocupando a praça. Sim, aos sábados ou sexta-feira era no CAN, não era? Tinha uma galerinha no CAN que já eram pessoas que não eram necessariamente galera do rock, mas tinha um diálogo também com essa galera na praça, né? Então, geralmente, porque quando envolve birita, a cachaça, né? A cachaça ela aproxima as pessoas. Então, muitas pessoas iam para o CAN, né? Que é o Centro Arquitetônico de Nazaré, e vice-versa. E aí todo mundo se conhecia na época, né? Todo mundo amigo, inclusive mundo Belém. Amigo. Belém não é tão grande assim, aparentemente, que eu acho que quase todo mundo se conhece. É interessante no que tu falaste, porque, querendo ou não, nesse momento tinha uma juventude que se encontrava, era uma juventude que tinha vindo de muitos bairros periféricos da cidade, tinha o Tocondoba, tinha os Jorunas, e essa galera estavam fazendo o próprio cenário, independente das grandes gravadoras, independente da mídia local. E como a mídia local não dava esse apoio, eles mesmos ocupavam os espaços, entravam em contato com os bares, viam os editais para participar dentro, por exemplo, do Valdemar Henrique, né, lá o teatro experimental que tem dentro da praça, e outras coisas que iam se fazendo. E uma dessas táticas para criar uma mídia alternativa era o Zine, que tu mesmo pontuaste que quando tu chegaste na Praça da República já foram te apresentando e tu foi tendo um contato com a cultura punk. Para as pessoas que não sabem, explica para eles o que era o Zine, qual a importância deles para a cultura punk, mas também para todo esse cenário underground que surgiu nessa época. Além da Praça da República, onde as pessoas se encontravam, né, tinha a questão do próprio Valdemar Henrique, que fica na Praça da República, também tinha um pessoal que faziam shows em alguns centros comunitários, por exemplo, lá da Marambaia, tinha o Centro Comunitário da Marambaia, que abria o espaço para essa galera. E a questão do Zine, né, o Zine, ele foi uma característica dos punks daqui da cidade, né. Os zines são revistas artesanais, né, xerocadas, que as pessoas colocavam conteúdo falando sobre bandas, falando sobre política, falando sobre feminismo, falando sobre filosofia, falando sobre literatura e outros temas que a gente tentava entender um pouco o mundo que cerca a gente. Então a galera que tinha um contato, né, com esses temas já colocavam isso nos zines. E sim, as bandas também, né, os zines, né, eles começaram tiveram uma projeção maior na década de 80 através do tema das bandas, né, bandas de rock and roll, bandas de punks e tal. E era onde as pessoas conheciam, né, bandas de outros estados, de outros países. Era assim que era essa mídia, era uma mídia independente, uma mídia marginal. Sim, e no caso, a gente está muito acostumado a ver o rock
do Rio de Janeiro, aquele rock mais da praia, do pessoal usando bermuda, aquele rock mais despojado que estava durante muito tempo na mídia. Só que existe um outro cenário que era um cenário mais alternativo, mais underground, que se fazia independente da mídia e que se criava uma mídia que era completamente contracultural, feito no verdadeiro estilo do faça você mesmo. Recortavam, iam lá na máquina de datilografar e depois tiravam xerox, pegavam as fotos, era bastante artesanal, né? Era uma forma de ficar fazendo projeção para as bandas que não tinham acesso a esse cenário ou que queriam ficar somente nesse cenário, se eu não me engano. E no caso, isso deve ter te influenciado bastante para tu desenvolveres o teu primeiro trabalho no campo da poesia e que te permitiu viajar ao Brasil. Fala um pouco sobre o teu primeiro trabalho literário. Então, nos zines, a gente, como eu falei anteriormente, né, nos zines tinha algumas abordagens que falavam sobre poesias. E foi nos zines que eu descobri poetas como Augusto dos Anjos, né? Todos os punks, eles amam Augusto dos Anjos, né? Pela temática, né? Sombria, pelo que o Augusto dos Anjos, ele foi segundo os literatos, ele foi o primeiro modernista, né? Primeiro modernista e tal. E isso influenciou muito a estética literária do punk, né? E quando eu estive em 2003 em Porto Alegre, na Farsa Social Mundial, eu conheci um rapaz chamado Floyd, né, que é o Cláudio Domingues, mais conhecido como Floyd, e o Floyd ele já vendia poesias, né, nas ruas, e ele pegava uma folha de A4, colocava imagens recorte de imagens, colava na folha, e depois, como você falou, né, num texto já datilografado, e muitos também que não tinham acesso à máquina datilográfica, escreviam seus poemas à mão, né? Aí recortavam e colocavam o textinho lá, né, o texto, a poesia nesse pedaço de papel, e aí o Floyd depois ele cortava ao meio. Não, aí no caso ele dava para colocar duas poesias na mesma folha de A4, e aí mandava a reproduzir, né? E depois cortava ao meio, fazia esse bolo de papel de poesias e saía para vender. E isso me influenciou bastante. Isso me despertou que eu poderia também fazer isso, né? Fazer poesia, porque eu já gostava de poesias, mas só que nunca tinha... Não, eu tinha arriscado fazer alguma coisa, mas de colocar para outra pessoa, de estar em outro estado, isso nunca tinha ocorrido aqui em Belém, na verdade, né? Se você sobreviver de poesia. E aí eu comecei a escrever uns poemas, um poema toscão, né? Até certo tempo, até um tempo atrás, eu encontrei esse primeiro trabalho, fiquei até emocionado, nem sei onde é que está mais, mas aí eu comecei a, vamos dizer assim, copiar o estilo do Floyd. E tem outro cara também que eu não conheci na época, só vim conhecer anos depois, que foi o Walter Alves, e eu comecei a copiar o estilo desses caras, só que conforme foi passando, eu fui adquirindo meu próprio estilo, que é fazer um texto, a poesia, e no final colocar um personagem, né? Por exemplo, tem um poema que é Dias Melhores Virão. Aí no final eu coloco Pinóquio, o boneco mentiroso, né? Então isso daí era engraçado, a nossa influência também do punk veio do dadaísmo, né? Que foi uma escola literária que surgiu lá no período da Primeira Guerra Mundial, e que era uma forma também de afrontar, né, romper com a estética da arte que existia naquela época. Isso, né? Toda uma busca por acabar com aquela ideia do sentido dentro da arte. Pô, se está tudo sendo destruído, não existe sentido na arte. Então a arte que a gente vai fazer é uma arte sem sentido, que é justamente a ideia do Dada, né? Sim, prossiga. Então, e aí, depois, deixa eu ver, 2003, nesse mesmo ano, eu já tinha bastante... Esse momento que eu passei, já foi um momento assim de efervescência interna. Toda hora eu estava escrevendo alguma coisa, todo dia eu estava escrevendo uma coisa. E aí já
consegui um número considerável de poemas e fiz o meu primeiro livreto, chamado As Faces da Poesia. Eu publiquei até o número 5 e depois já fiz 2 CDs, né, e depois um DVD, tudo de uma maneira artesanal, tá? De uma maneira faça você mesmo. E a minha experiência com a literatura foi a partir do zine, através do movimento punk, até chegar nesses rapazes que eu te falei, e foi quando eu comecei a produzir meu próprio material. As faces da poesia, tu te lembra de algum poema daquela época? Olha, O do Pinóquio era dessa época? Sim, o Pinóquio é dessa época. Te lembra? Pode recitar para o pessoal? Olha, galera, eu peço até desculpa para vocês se eu não conseguir recitar, porque são anos e anos de detonação e dias sem dormir, né? Porque a gente, apesar da gente ter uma responsabilidade, né, com a cultura punk, apesar da gente estar também apoiando alguns movimentos sociais, apesar de ser algo sério, a gente tinha o nosso lado também do nosso lazer, porque, né, a gente precisava, né, extravasar toda essa compreensão de injustiça, de estupidez humana, né? Então a maneira que a gente tinha era de biritar e tal, e também eu tenho problema de insônia, então às vezes eu não recordo meus poemas, mas eu vou arriscar. Dias melhores virão. Amanhã, ao acordar cedo, eu irei respirar o ar puro. Amanhã não encontrarei lixo fora do lugar. Amanhã todos irão ter trabalho, lazer, comida e cultura. Amanhã ninguém matará ou irá morrer. Amanhã todas as pessoas do mundo serão felizes. Assinado Pinóquio, o boneco mentiroso. Aí. Eu me lembrei, né? Esse daí é um deles. E como ele falou, ele sempre procura trazer alguns personagens para dentro da poesia. E ele tem um poema muito bom, que eu não sei se ele vai se lembrar de cabeça, mas ele me contando a história uma vez, ele viu uma manchete de jornal. Tu te lembra dessa história? Do Valtinho, né? Do Valtinho? Sim, esse mesmo. Eu vou tentar lembrar, né? Como eu falei mais uma vez. Se eu não Mas lembrar, a história antes, como é que tu surgiu esse poema? Ah, sim, né? Eu estava no Espírito Santo e nos jornais apareceu uma notícia que uma criança de colo, né? Um bebê, né? Foi afogado pela avó. E aí eu fiz um texto baseado nesse acontecimento fatídico, né? E no final eu coloquei Valtinho, 7 meses, afogado pela avó no Dia das Crianças. Sim, e como ele diz que bebeu muito em Augusto dos Anjos e traz muito a questão do punk para a poesia dele, tu acabas pontuando, como eu já vi, essa questão da morte, a questão dos conflitos existenciais, do quanto a vida é pesada, e também o quanto a realidade da vida humana é cruel em muitos aspectos. Aí entra esse tipo de poesia que, querendo ou não, é um tipo de soco na cara. A primeira, ela tem aquela questão de estar dizendo que as coisas realmente podem não vir a ser boas no futuro, mas está sempre naquela ideia de amanhã tudo vai melhorar, mas aí quem é que está dizendo isso? Aí já esse outro não, esse outro, inclusive, faz parte do teu DVD, não foi? Um DVD chamado As Imagens da Poesia. As Imagens da Poesia. Tu te pinta todo com o rosto de cor branca para imitar o Joker mesmo, né? Da carta do baralho. Isso. E aí vem embrulhado num lençol e recita o poema fingindo que está segurando uma criança. Realmente é pesado e é bom que mostra essa questão do choque de realidade que tu traz na tua poesia. Que eu acredito tem muito a ver com essa ideia de uma provocação meio anarquista, mas também meio niilista da sociedade. E aí, quando a gente fala nisso, as pessoas sempre relacionam o punk com o anarquismo. Mas nem sempre esteve relacionado e nem sempre está. Tu te consideras anarquista, niilista? Como é que funciona isso na tua cabeça enquanto um punk? Então, como eu falei, no começo eu entrei no MAP, né, Movimento Anarcopunk, e
a partir de 1995, 96, vieram algumas cartas para cá, né, dizendo que no Rio de Janeiro um grupo, um número de indivíduos romperam com o MAP, porque esse grupo, que era o pessoal do NHC, né, que tinha já uma inclinação ao niilismo, né, eles diziam que os anarcopunks estavam levando o punk para a militância política, está sendo mais político do que o punk, né? E rolaram muitos conflitos a partir do Rio de Janeiro também, isso causou também rupturas em outros estados. Aqui, e essa ruptura teve muita treta, né? Teve treta, teve até morte também. Mas aqui em Belém não chegou de uma maneira como aconteceu nos outros estados. Aqui sim rolou, lógico, né, um estranhamento e tal, que é isso e tal, pá. Mas como aqui as pessoas, os indivíduos na época tinham fortes laços, né, e laços de amizade, e tipo, um acabou compreendendo o outro, vamos dizer assim, né, com o passar do tempo foi compreendendo lá suas posições. Por um lado, os anarcopunks entenderam a crítica, por outro lado, a galera do hardcore, né, os niilistas, entenderam que o anarcopunk também é uma vertente do punk, né? Porque os niilistas eles falam que não existe verdade absoluta, né? Então já não tem como dizer que só existe um tipo de punk, né? Eu sempre falo que eu tenho relações, amizades com anarcopunks, com os hardcores, com alguns house punks, mas, por exemplo, já a galera que foge, vamos dizer assim, desses princípios, né? Porque o punk ele tem um princípio que serve tanto para a galera anarcopunk como para outros, para os niilistas, para os outros punks e tal, tem uns princípios, né, que é anti-autoritário, né, que é contra a desigualdade, que é contra a xenofobia, contra a homofobia. Então tem princípios que são comuns, entendeu? Então a partir desses princípios que são comuns, aqui em Belém a gente conseguiu coexistir pacificamente, né? Só que agora tem algumas questões assim que eu até, depois de muito tempo, né, eu cunhei uma nomenclatura chamada etnopunkcentrismo, né? Porque se a gente for ver aqui na Amazônia, a gente não era nem para ser parte do Brasil. Aqui era uma província do Grão-Pará e Maranhão e foi uma região anexada pelo Império Brasileiro. Não foi uma adesão. A adesão é uma coisa, e a anexação, e foi uma anexação violenta, né? E não era nem para estar falando português, era para estarmos falando Nhangatu. Então a gente é muito diferente do resto do país. E alguns, vamos dizer assim, alguns indivíduos de outros lugares, né, tentam colocar sua maneira de ver o punk, que eles vivem lá da sua realidade, querer colocar para a gente aqui. Só que não, pô, isso já aí, como eu falei, já é etnopunkcentrismo, né? Porque eu não vou me adequar a uma realidade que eu nem vivo, por exemplo. Eu não vivo em São Paulo, apesar de conhecer, já morei lá, mas a minha ligação, minha vivência, meu elo de ligação é com a Amazônia, com a cidade de Belém. Aqui a gente tem a nossa própria realidade, nossos próprios conflitos, as nossas próprias desgraças, né? Então, foram alguns, e essa visão que tentaram colocar para a gente, né, para a gente seguir, não foi só dos anarcopunks, dos niilistas, sei lá, do pessoal desse eixo aí, né, Sudeste, Sul e pá e tal. Só que não, aqui a gente tem a nossa maneira de ser. Aqui, por exemplo, eu sou um índio destribalizado, eu sou um tapuia, né, eu tenho a minha relação com o mundo capitalista na desgraça que eu vivo é outra. Aqui não tem metrô, entendeu? Aqui chove pra caralho, quando não chove pra caralho é calor pra caralho, entendeu? Por exemplo, o calor imenso, né, quando chove pra caramba. Então a dinâmica, a nossa existência é diferente. Então nossa maneira de
de entrar em conflito, de ruptura com o sistema, né, com o status quo, com a burguesia, com o autoritarismo, ela vai sim ser diferente, até a nossa maneira de se vestir, de visual, né? Porque, como eu falei pra você, aqui é quente pra caralho, não dá pra usar uma jaqueta de couro. Não dá, pô, não tem como, né? Então, aí você me perguntou, né? Porque eu me identifico. Olha, eu me considero como punk. Eu sou um punk que tenho referências anarquistas, que tenho referências nihilistas, tenho referências existencialistas, também tenho agora, ultimamente, referências na questão do tema do clima, né? A questão da ecologia, entendeu? Então são várias coisas, porque o punk que foi em 70, né, ele não é que nem 80, e assim sucessivamente, né? O punk ele vai mudando, a sociedade vai mudando, né? Mas eu me considero punk, respeito todos os punks, os anarcopunks, eu os amo, os nihilistas os amo também, né? Os Rauls, alguns, né? Chamo de Raul, tá, pessoal? O pessoal do Raul Punk, né? Alguns, né? Porque tem uns Raul aí que eles falam com oi, né? Os oi, tipo, trad, hash, suspensória. Então, uma coisa que é incomum, assim, fora os princípios que eu te falei, que une os anarcopunks e os hardcore nihilistas, que nós somos totalmente contra essa questão de união de punk, né? Com oi, chamo de skunk, né? Skin com punk, né? Porque essa cultura skin, ela surgiu a partir lá da Inglaterra, que tinham negros, isso é verdade. Mas, em compensação, os negros e os brancos saíam para violentar, espancar paquistaneses, né? E esse tipo de cultura, conforme o tempo foi passando, se transformou no skinhead, né? O nazista, o bonehead. Então, pela história, a gente não une, a gente não curte, a gente sempre vai boicotar. Não é uma cultura nossa, é uma cultura que parasitou no punk, e a gente, você pode perguntar aí do punk lá do sul do país, lá do sudeste, centro-oeste, que eles vão falar a mesma coisa. Não, seja hash, trad, qualquer tipo de bosta. Né? Sim, sim. Imagino, inclusive, conflitos políticos existem em qualquer cultura e nas culturas urbanas que estão muito alheias a essa questão da dinâmica muito rápida das sociedades, acaba sendo bastante frequente, né? E aí de lá grupos podem acabar se desentendendo, rachando. Existem com grupos políticos, existem também com grupos culturais. E no caso a cultura urbana do punk, pelo que eu estou vendo, passou por esse processo, né? Outra coisa, e sobre anarquismo, para ti, o que é o anarquismo? O anarquismo, a ideologia anarquista, ela foi muito importante para a minha formação política, né? Eu percebi que há instrumentos de organização como a autogestão, ela pode dar mais frutos, ela pode dar mais retorno do que uma organização hierárquica, autoritária, né? Então isso é um dos pontos que o anarquismo influenciou. O anarquismo tem vários outros pontos também, como por exemplo a questão da liberdade, né? A liberdade sempre em primeiro lugar, a liberdade nossa, da outra pessoa, né? E o anarquismo, ele também foi muito importante para os direitos trabalhistas aqui no Brasil, né? Através da grande greve de 1917, lá em Rio e São Paulo, aqui em Belém teve a nossa greve geral, que foi em 1918, né? E por quê? Porque nessa época as pessoas trabalhavam 14, 16 horas. Sim. E era um sistema análogo à escravidão, não tinha férias, não tinha hora extra, ganhava uma miséria. E os sindicatos revolucionários, né, os trabalhadores organizados através desses sindicatos, pressionaram, conquistaram com muito suor, muita luta e muito sangue. Infelizmente, né, uns anos atrás, alguns desses direitos trabalhistas que foram conquistados foram retirados da CLT, né? E
Aí, tem uma vez, já disse que uma colega minha falou, mas eu imaginava que os direitos trabalhistas foram dados pelo Getúlio Vargas, Não, através não, da não. CLT. Aí eu falei, não, não foi isso, não. O, antes da, da, da Revolução de 1922, da Revolução de 30, o tenentismo e tal, o, os trabalhadores, os operários eram organizados em sindicatos anarquistas, né? E como eu falei, toda essa problemática, 14, 16 horas de trabalho exaustiva, as mulheres não tinham auxílio maternidade, não tinham férias e tal, crianças trabalhavam, a greve 17, um dos frutos da greve de 1917 foi não deixar que crianças trabalhassem nas fábricas, né? Isso daí quase ninguém aborda, quase ninguém aborda, quase ninguém sabe que a gente aborda, né? Tanto os anarquistas, os punks, eles sempre falam que os punks são autodidatas, não esperam da universidade, não esperam da escola para receber, né, uma educação, porque essa educação é uma educação, né, para nos tornar engrenagem, né? O nosso conhecimento, o nosso autodidatismo é buscar ter um entendimento de como funcionam as coisas para a gente poder saber o nosso lugar e saber que nós fazemos parte da classe operária, né, da classe do proletariado, consciência de classe, né? Sim. Então, o anarquismo ele foi importante para mim. E aí também tem a questão, por exemplo, do anarcofeminismo, né? Tiveram várias autoras, né, companheiras que escreveram sobre o feminismo, né? E geralmente as pessoas estão hoje em dia a questão do feminismo ela tá sendo muito, né, Importante para a sociedade. é importante, está muito debatida, né? Só que Sim, que tipo de feminismo é esse que estão expondo, né? Por exemplo, tem o feminismo liberal, né? sim, E o feminismo que essas mulheres, né, que, que, que elas abordavam, era o anarcofeminismo, que era um feminismo contra o Estado, contra o patriarcal, contra a burguesia, né? Isso vinha antes, né? Depois é que o pessoal dos marxistas é que começaram também trabalhar com a essas trabalhar questões com esse também. tema. Mas a história do operário no mundo e aqui no Brasil começaram com os anarquistas. Então, para mim, o anarquismo ele é importante. Eu acho que a ferramenta de autogestão, da ação direta, ela é importante para movimentos sociais, no sentido de ser um movimento social independente, porque quando os movimentos sociais estão atrelados a algum partido, isso aí meio que, né? Isso aí meio que vai engessando o processo de luta. Então, eu acredito em movimentos sociais independentes, né? E uma das ferramentas que tem para conseguir direitos, né? Porque dever já tem demais, né? Imposto, um monte de coisa aí. E cadê a nossa educação? Cadê saneamento básico? Cadê o direito à moradia e a questão da saúde, né? Isso é direito, pô, entendeu? Esse país ele tem uma cobrança, os impostos, tudo sobrecai no pobre, no trabalhador. As pessoas pensam que os empresários que pagam, então negativo, papai. Quem paga tudo, quem sustenta o país nas costas é o trabalhador. Infelizmente, o trabalhador, uma certa parte desse trabalhador foi sequestrado, Cooptado, foi cooptado, alienado por escravos. alienado, né, para visões de neoliberal, visões tipo neoliberalismo, né? E tipo, por exemplo, eu vejo, assim, vejo várias pessoas que falam que direito trabalhista é coisa de comunista. Não, não tem nada a ver de comunismo. Foi uma realidade que as pessoas elas viviam uma condição de sofrimento, de miséria, que tiveram que se organizar para poder conseguir esse 13º, essa indenização, essa sua hora extra, o direito licença maternidade, redução de horas de trabalho, porque não tinha direitos, não. E, como eu acho que foi, eu não estou lembrado com o presidente da época, ele dizia que a questão do trabalho, a questão do trabalhador era caso de polícia, era resolvido na bala, na porrada, por isso que teve muitas mortes de muitos anarquistas na época, no começo do século passado. Sim, consegui compreender. No caso, uma das coisas que tu falaste aí no meio, é interessante a gente notar, porque é o seguinte, existe... Ah, tá, eu continuo depois que tu voltar.
Porra, não é Rosa Luxemburgo, não. Maria Célia de Moura. Maria Célia de Moura. Traz pra cá, pô, fala aqui. Tem a Rosa Luxemburgo, né? Mas tem Rosa outra. Luxemburgo era Não, marxista. Não, mas não é Rosa Luxemburgo, tem uma outra. Acho que ela com Emma Goldman? Emma Goldman e Maria Célia de Moura. Emma Goldman. Bebe, não quer beber logo isso aqui? Ó? Não, pode misturar. É. Pode misturar. Essa parte vai cortar, né, Jéssica? Posso cortar, mas se a gente não falasse tanto em cortar, a gente podia deixar também direto. Porque diminui, mas eu posso cortar. Tá. Mas sim, agora que o índio voltou, continuar falando. O que acontece é o seguinte: existe um discurso liberal que é propagado pelos ideólogos do capitalismo. E a ideia é o seguinte: eles levantam a hipótese de que... Tô ouvindo. Oi? Tô ouvindo. Não, espera tu voltar. Galera, esse é o único podcast que o convidado ele pode fumar, olha. Pode, não, pode. Tem vários que podem. Bem, de todas as coisas que tu falaste até agora, nessa parte, tem algo que é muito importante. Tu disseste que uma colega tua chegou a dizer que os direitos foram uma concessão, foram dados, né? Isso parte de um discurso de direita, Sim. propagado pelos ideólogos do capital. E sempre para atacar o trabalhador e diminuir o valor e a força que esses movimentos políticos tiveram ao longo da história. E aí de lá dizem, quem deu foi o Vargas. Não foi o Vargas. Já havia um movimento internacional de luta em prol dos direitos trabalhistas que estava assim promovendo mudanças em vários países, que estava batendo de frente com o patrão, estava aumentando cada vez mais as greves, e aqui no Brasil não foi diferente. Quando vieram para cá muitos italianos, muitos deles acabaram fixando residência e trabalhando no centro do país, né, nas áreas mais urbanizadas. E nessas áreas mais urbanizadas existiam muitas fábricas. E eles começavam a trazer de muitas coisas que existiam dentro da Europa, perspectivas sociais e políticas como o do anarquismo. E aí começou a surgir, já desde essa vinda, a importância e todo o movimento de construção dos sindicatos. E aqui surgem os sindicatos anarquistas, ou os anarcossindicalistas e tal. Eles começam a bater de frente com a polícia. Não havia direitos trabalhistas na época. Eles fechavam as fábricas e aquilo que o Marx dizia, existe um exército de reserva. Se tu faz um piquete, se tu fecha uma fábrica, se tu não vai trabalhar no outro dia, o patrão sabe que tem um exército de pessoas que estão passando fome, ele só faz te demitir e a partir daí descontrata essas pessoas e tu perde aquele teu emprego, a tua renda e, consequentemente, ainda enfraquece um movimento de luta. Só que, com o passar do tempo, os sindicatos eles começaram a criar estratégias para manter os trabalhadores que ficavam desempregados, inclusive para manter os que não tinham mais como se sustentar por questão de doença ou então por aposentadoria mesmo, questão da idade. Eles criavam meio que uma caixinha em que todo mundo ficava depositando ali dentro do sindicato e quando precisava eles tinham aquilo ali para ajudar para esse trabalhador. Aí o que acontece? Todo esse movimento de luta pressionou o governo para que ele começasse a também abrir concessões. Então, não foi dado, muito pelo contrário, foi conquistado
O que acontece é que eles estão lá dentro do governo com uma caneta na mão e eles acabam assinando para que aquilo ganhe o peso de lei. E aí foi isso, e foi o que aconteceu também com a questão do que as feministas acabaram conseguindo, com as pautas, com os benefícios, com os direitos que acabaram sendo conquistados. Tem muita gente... Oi? Eu falei sobre isso das feministas, mas eu esqueci de abordar o nome de algumas. Teve a Emma Goldman e aqui no Brasil a Maria Lacerda de Moura. Sim, sim. Mas o que acontece é que tem muita gente que diz que as feministas não conseguiram os votos. O direito a votar foi dado, e foi dado por um homem. Não foi. Já tinha toda uma luta, inclusive internacional, que chegou aqui no Brasil, ganhou força, e isso, querendo ou não, causou uma pressão pública para que esses dirigentes, esses caras que estão por trás do Estado, acabem dando essa concessão. Mas isso partiu de uma pressão pública. E eles só assinaram porque, inclusive, as mulheres eram tão marginalizadas que elas não tinham acesso a esses locais. Então elas não podiam assinar esses documentos porque elas não se candidatavam, não eram políticas, não se elegiam. Então quem acabava assinando era eles. Isso daí é um discurso extremamente capitalista, extremamente de direita, que tenta invisibilizar toda a conquista que os movimentos sociais, os movimentos políticos tiveram ao longo da história. Inclusive dizendo que... Aí vem naqueles discursos dos liberais de que os direitos trabalhistas, na verdade, acabam com o trabalho, porque agora eles só vão poder pagar para um e não para dois, que nada. Quando eles falam isso é porque eles querem pagar menos de um salário mínimo para o cara. Sobre isso de que é concedido, né, pelos governantes, tem um exemplo aqui na cidade, algo mais recente, que teve o prefeito da época, Hélio Gueiros. Ele era o filho da mãe, né? Ele era um cara que ele tinha a manha, né, do discurso e tal. Ele dizia que foi ele que deu a meia passagem. Não, a meia passagem foi conquistada. Que você usa, né, jovem? Sim. Você usa a meia passagem. Isso foi muita treta que rolou em 1991. Em São Brás, a galera saiu para protestar, a galera quebrou o ônibus. Eu sou contemporâneo dessa época. E aí que forçou a meia passagem para os estudantes. Mas não foi Hélio Gueiros que deu, não. Foi muita luta. Tem estudante que foi violentado pela polícia. Sim, eles pegaram porrada, foram presos. Uma galera que ficou na UTI, uma galera que ficou hospitalizada, né? Então, essa galera, para poder ter esse direito, que hoje em dia a grande maioria dos estudantes não sabe disso, né? Sim. Mas isso acho que não é nem culpa do estudante, tá? O problema é que a questão da nossa... das lutas, né, cara? Por exemplo, o Zine. O Zine é um instrumento de divulgação, né, da história, que pode ser muito bem usado, né, cara, sobre a questão das lutas que ocorreram no passado, né? Porque se a gente não sabe o que aconteceu no passado, a gente, né, fica perdido no presente e fica muito mais complicado fazer um futuro para a questão da classe operária, né? Sim, inclusive, essa falta de conhecimento histórico gera muitos problemas, como, por exemplo, gente que está ligado às classes mais pobres, defendendo as classes mais ricas e achando que quem está nos movimentos de luta é quem está lutando contra eles. Não. A gente tem que conhecer a nossa história, saber como é que todos esses direitos foram conseguidos, qual a importância dos movimentos de luta, para que com isso a gente não se torne, querendo ou não, massa de manobra para estar fazendo com que cada vez mais governos de extrema direita se estabeleçam. Mas sim, a gente acabou falando sobre como essa formação política entra no teu trabalho literário,
Agora eu acho que a gente precisa entender também o seguinte, que eu gosto muito desse outro trabalho que tu tens. Tu és turismólogo, tu és guia de turismo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esses novos folhetos que tu estás fazendo e que tu estás vendendo na cidade de Belém. Tu vai nos bares, tu aborda as pessoas, tu mostra. Eu sei que um é um roteiro turístico para a cabanagem, mas tem também o dos bairros da cidade de Belém. Fala um pouco sobre eles. Então, eu comecei escrevendo poesias, né? E quando eu tive contato com a questão do patrimônio, né? Isso me despertou um grande interesse, né? E eu comecei a escrever sobre o patrimônio através de temas que pertencem à nossa cidade, né? Que é na questão da história da cidade, né? E aí eu comecei a escrever, por exemplo, primeiro livreto, primeiro zine que eu escrevi, já não mais poesia, mas já com esse tema da educação patrimonial, foi um zine falando sobre a cabanagem. A cabanagem, a maioria dos cidadãos da nossa cidade, do nosso estado, o resto do país, principalmente, não sabe o que foi a cabanagem. A cabanagem ela foi uma revolta popular que ela aconteceu em 1835 e terminou em 1840, onde o povo chegou ao poder quando eles mataram o presidente da província, Lobo de Souza, né? E na base da pirâmide social da época eram os escravos, eram os indígenas, os miscigenados, né? Então, e nessa época, Jadson, a gente falava Nhengatu. Então o povo chegou ao poder, só que, infelizmente, a gente perdeu a guerra. Tem um jornalista e sociólogo chamado Lúcio Flávio Pinto, que ele compara a cabanagem como fosse a guerra da secessão. Só que lá eles ganharam e aqui nós perdemos, né? E aí continuou esse histórico, né, da, 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 da mentalidade da escravidão, né? E aí a cabanagem ela não é abordada como deveria ser nas escolas. Por exemplo, no ensino médio ela é abordada apenas como um parágrafo, como parte das revoltas na época da regência. Então, eu acho que a cabanagem, acho que todo mundo deveria conhecer, né? Eu sempre falo para os meus leitores que o meu objetivo é o resgate, é a valorização da nossa história, tentar despertar nessas pessoas o interesse por ela, né? Interesse pela história e a buscar também, né? Ser autodidata. E foi quando eu fiz esse zine aqui, ó. A história da cabanagem, de 1835 a 1840. Aqui eu falo os precedentes da cabanagem, né? Eu falo sobre como é que era a Amazônia na época, porque aqui era uma província do Grão-Pará e Maranhão, e eu falo também sobre a adesão, né? Aqui no Pará, no dia 15 de agosto é comemorada a adesão do Pará, mas isso é uma mentira. Não foi uma adesão, foi uma anexação ao Império Brasileiro, que foi de uma forma violenta. E falo também sobre a tragédia do Brigue Palhaço, que foi onde foram colocadas 256 pessoas no navio prisão, que era o São José Diligente, mais conhecido como Brigue Palhaço. Por que palhaço? Porque os algozes jogaram cal para dentro desse navio e as pessoas morreram asfixiadas. Então os beijos estavam roxos, o rosto pálido e era semelhante à cara do palhaço, por isso Brigue Palhaço. Aí eu vim falando também sobre alguns personagens da cabanagem, que foi o Cônego Batista Campos. Eu falo também sobre... Porque é o seguinte, a historiografia oficial ela aborda três personagens, 4 personagens líderes cabanos, né, que foi o Batista Campos, que ele morreu antes da tomada de Belém. Aí veio o Félix Malcher, primeiro presidente cabano, segundo o Antônio Vinagre, segundo presidente cabano, terceiro o Eduardo Angeli. Só que
esses caras, né, esses 3 últimos, eles eram da elite paraense que não tinham participação política, porque a participação política, o domínio da política estava concentrada nas mãos dos portugueses. Então a elite local, ela não tinha essa participação. E por outro lado tinha o povo, né, que queria justiça, queria liberdade, né, queria a abolição da escravidão, e tinha outros líderes cabanos, como Miguel Apolinário Maparajuba, e o outro líder que foi o Joaquim Afonso. Joaquim Afonso, ele foi líder dos escravos que queria abolição, e o Eduardo Angelim matou esse líder na frente do Palácio dos Governadores, atualmente que é o MEP, Museu do Estado do Pará. E tem um outro também que foi o Bernardo de Sena, que ele conseguiu chegar no poder em Manaus, mas sem derramar nenhuma gota de sangue. Até os seus críticos escreveram que ele fez uma boa administração. Então, se nós tivéssemos ganhado a Guerra da Cabanagem, eu acredito que nós estaríamos menos pior atualmente e não seríamos cidadãos de segunda classe perante o Brasil. Porque muitas pessoas falam, porque o Sul carrega o Brasil nas costas. Não, negativo. Não, daqui é que sai o minério, é daqui que sai a madeira, é daqui que sai a questão dos recursos hídricos. Aqui é uma região muito rica, só que essa riqueza ela não é para todo mundo, ela é concentrada. Sim. E o que acontece? As pessoas a galera pobre, né, não participa disso. O que sobra para a gente? A marginalidade, a alienação, né? E felizmente ainda existem movimentos sociais que ainda lutam ainda por melhorias, né? Bater de frente contra essa opressão, né, do sistema capitalista do terceiro mundo brasileiro. E o outro roteiro que tu faz? Esse é o roteiro da Cabanagem, que tu também fizestes um livro. Mas tem um outro que tu passas pelo Guamá. Qual é a proposta dele? Então, esse aqui é o roteiro histórico-turístico dos bairros Jurunas, Cremação, Condor e Guamá. Geralmente as pessoas acham que os pontos turísticos, né, estão concentrados na Cidade Velha e no bairro da Campina. Mas se a gente for ver nesses bairros aqui, tem muita coisa interessante que pode ser passada para o turista, para eles saberem como é que foi a formação desses bairros aqui. Porque esses bairros, as pessoas que ocuparam esses bairros vieram dos interiores, aqui das ilhas e tal, e foi de uma maneira desordenada, não tinha uma atenção pública na questão do crescimento da cidade. E aqui tem muita história desses bairros, né? E é a maneira que eu tive de mostrar um pouco da história para as pessoas, porque infelizmente isso não é abordado para elas em sala de aula. Por exemplo, a rua que nós temos aqui, que é a Bernardo Saião, antes foi Estrada Nova e antes foi CESP, ali foi um dique que foi construído com a parceria dos norte-americanos e do governo brasileiro na época da Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a pesquisar o tema, eu falei como é que, né, às vezes a gente está passando, a gente nem sabe o que aconteceu naquele lugar, por que as coisas estão assim. E é um trabalho muito importante. Eu acho legal que repassar o conhecimento, porque eu passei no vestibular, eu cursei o curso de bacharel de turismo, e essa aqui é a maneira que eu tenho de retribuir a sociedade, porque foi a sociedade que pagou meus estudos, né? É público, entre aspas, não foi pago principalmente as pessoas pobres que pagam através dos seus impostos. Né? Sim, tem que ser público mesmo. E tem outro trabalho que é sobre a Praça da República. Contra algumas curiosidades, tinha uma boate lá no meio. Quem frequentou essa boate? Mas a gente fala sobre esse teu... Então, esse trabalho aqui, que é meu livreto, o Roteiro Cultural da Praça da República, eu falo sobre a história, símbolos e monumentos. Eu falo sobre a história imobiliária que tem na praça, né? E eu falo que
Belém foi a primeira cidade a encomendar um monumento à República, né? Teve um concurso, né? E quem ganhou foi um genovês, que foi o Michele San Sebastiano. Tudo que tem dessa praça, ela é tudo importado, com exceção do coreto que tem uma arquitetura romana, que foi feito aqui, em Belém, e a estátua Ana Reta, que fica na ponta da Praça da República, que foi feito na Fundação Cavina, no Rio de Janeiro. Mas todo esse mobiliário, tudo são importados. E uma curiosidade é que nessa praça tinha uma boate chamada Maloca. E quem veio visitar Belém nessa época foi o Sartre e Simone de Beauvoir. E eles foram nessa boate Maloca lá e tem uma foto deles lá tomando uma cerveja e tal. Fora que também tinha também a Clarice Lispector também, ela conheceu, né, ela andou pela Praça da República, Mário de Andrade também. Então é um ponto turístico que tem muita história. Mas antes de ser praça, ali era conhecido como Largo da Pólvora, porque ali tinha uma espécie de paiol onde era guardado a pólvora, né, o material bélico. E antes disso, de ser o Largo da Pólvora, era um cemitério onde eram enterrados os indigentes, os pobres, os escravos e os excomungados, porque não existia cemitério, como a gente entende hoje, né? Porque a, a elite era enterrada nas igrejas, mas o pobre mesmo era numa vala que onde é a Praça da República, que se estende até o cemitério de Nossa Senhora da Soledade. Se eu não me engano, tinha forca lá, não, não tinha. Então, alguns historiadores abordam que tinha uma forca lá, mas não há registro de que Ah, alguém tá. foi enforcado lá. Entendi. Só vim. Acabou a cerveja, tu que tá mais próximo Sim, da sim. geladeira. Aqui é de casa, de. Vem. Pá, bora lá. O índio conhece bastante a cidade de Belém, principalmente aqui o centro, mas também os bairros periféricos. A gente tem que marcar um dia para fazer um outro podcast só para falar sobre os bairros de Belém, e trazendo as curiosidades, falar como é que foi construída a Aclimação, o Tucunduba, o Guamá, o que tem de lá de ponto turístico pelos quais tu passa com o teu roteiro, a Praça da República, a outra faceta da Belle Époque. Com toda certeza vai ser um podcast também muito bom. Agora a gente já está terminando, mas seria importante tu mencionares quais são os outros roteiros turísticos que estão mais próximos para a galera poder frequentar também. Como é que eles entram em contato contigo para saber sobre esse teu trabalho? Fala aí. Então, o processo que eu faço é o seguinte: primeiro eu faço uma pesquisa, né? Eu procuro dissertações, teses, monografias, porque é um pouco difícil tu encontrar livros que abordem um tema específico, né? E aí eu faço essa pesquisa e depois dessa pesquisa eu transformo em zine. Depois que eu transformo em zine, o que eu faço? Eu faço um free walking tour. O que é free walking tour? Eu levo essas pessoas a conhecer esses lugares e vou falando sobre a história deles, né? Com o objetivo de educação patrimonial. E agora, por exemplo, se uma pessoa quiser fazer esse walking tour, pode me contactar, que a gente faz com uma pessoa, duas pessoas, grupos, pessoal da universidade, pessoal das escolas, de qualquer tipo de instituição, eu levo essas pessoas para esse walking tour. E
O próximo agora eu falarei sobre a verticalização em Belém, né? Porque a verticalização em Belém ela começou na Avenida 15 de Agosto, atual Presidente Vargas. Foi lá que começaram a construir os primeiros prédios, né? Porque eles queriam dar um ar de modernidade. A Belle Époque já havia passado. E essa elite ela precisava de uma outro símbolo, né? Para poder Exercer o seu poder. exercer seu poder, seu status quo. E também, na década de 30 foi a maneira que o governo, né, do governo provisório de Vargas, né, a partir de 30, e aqui foi o interventor Magalhães Barata, foi a maneira que eles encontraram para colocar uma arquitetura que também simbolizasse o pensamento do governo da época, né, que era um governo nacionalista e tal. Esse roteiro vai começar na Praça Pedro Teixeira, mas conhecida também como Praça da Escadinha. A gente vai subir a Presidente Vargas, e no final a gente vai parar e a gente vai conhecer o apartamento do idealizador, o construtor do Manuel Pinto da Silva, o primeiro arranha-céu de Belém, já foi o terceiro no país, e lá eu vou levar essas pessoas para conhecerem esse apartamento também. Então, e nesse meio eu vou falando sobre a história, né? Porque nesse período de 30 a 60 antes de 30, né? Teve a Revolução de 22, a Revolução de 30, né? Que foi o tenentismo. Depois teve o Estado Novo, depois teve a democracia com Vargas, né? Depois veio o cara lá dos 50 anos e 5, o Juscelino, né? Depois até a ditadura, o golpe militar com o Jango, com o João Goulart, né? Quando ele foi deposto, né? Convidaram ele a se retirar. Então, a história da verticalização em Belém tem tudo a ver com esses períodos históricos, né? Então, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, eu tenho no Instagram, que é Belém, com 2 L's, Belém Époque, e lá a gente mantém um contato. Tem número para entrar em contato no WhatsApp, Sim, telefone? Sim, é o DDD 91, o número é 982 23 6076. E eu também eu atendo também pessoas por exemplo, de centros comunitários, para a juventude, eu não cobro, né? Porque é uma maneira que eu tenho que eu quero que meu objetivo é que a informação chegue para essa galera, entendeu? Sim, então a galera que é dos centros comunitários, das escolas públicas, né? Aí, professora, você que é da área de história, da geografia, né? E também da arte, você que é professor do ensino público. Já senti um convite, já tenho que ver quando é que eu vou lá. Você pode me convidar que eu faço esses roteiros para vocês. E também qualquer pessoa que queira encomendar um roteiro sobre determinado tema, assunto também, eu trabalho com pesquisa, né? Porque o curso de bacharel, a nossa habilitação é pesquisa e gestão. Eu fiz o curso de guia de turismo, curso técnico, para poder fazer esse guiamento, porque o turismólogo ele não pode guiar pessoas. Sim. O turismólogo precisa de gestão e guia de turismo. Pesquisa. A guia de turismo não, ele já pode conduzir e guiar pessoas. Sim. E isso aí, sabe por que o turismólogo, muitas coisas a gente não tem direito e tal, como profissão de turismo, porque quando fizeram a lei lá do turismo lá, a presidente da época lá vetou, porque lá no texto dizia que todo projeto, toda empresa deveria contratar um turismólogo, e isso foi retirado. Foi retirado, poxa, e a profissão de turismólogo não é regulamentada, infelizmente, por causa dessa época aí que a presidente da época lá vetou, mas o guia de turismo é uma profissão regulamentada. Temos o nosso sindicato também, que é o Sigintur, que é atuante também na questão da prática ilegal da profissão, porque tem muita pirataria. Sim, e a pirataria ela causa prejuízo ao consumidor, porque, por exemplo,
tem pessoas que não têm, né, não tem a técnica, porque ali se envolve vidas, né? Muitos acidentes já aconteceram por as pessoas não saberem como funciona e de contratar piratas, né, para excursões e tal. Então é muito importante, viu, galera? Inclusive fiz o roteiro turístico sobre os bairros do Guamá, guiado pelo índio. E nesse roteiro a gente foi saindo de van, vimos o crematório, passamos também perto de escola de samba e terminou o nosso roteiro. Nós atravessamos lá no terminal hidroviário, não, onde é? Terminal hidroviário. Terminal hidroviário, nós fomos pro Cumbu. O almoço foi muito bacana naquele dia e tal. E, inclusive ele tem também não é uma promoção, mas é tipo, quem já participa, quem tem uma carteira tua, alguma coisa assim, as pessoas podem ter desconto nos outros guiamentos. Queres falar um pouco sobre? Desculpa, nossa. Então, as pessoas que participaram desse roteiro dos bairros, elas ganham 15% dos futuros roteiros, né? E futuramente eu vou dar uma carteirinha para essas pessoas, para elas poderem apresentar em alguns outros parceiros conseguirem descontos, né? Que é uma maneira de retribuir, né, né, a escolha da pessoa pelo nosso serviço. Fidelizar, né? Preocupação. Trabalho. Não é só tipo assim, dar teu dinheiro e tomar o produto. Não. Tem tudo né, tem a questão do contato, o respeito, entender o outro, né? Porque também o guia ele acaba também sendo psicólogo também, que às vezes, né, amigo e tal, pá, que o turismo, ele... não estou falando do turismo de massas, viu, galera? Eu falo turismo, aquele que turismo cultural. O turismo cultural, o turismo de base comunitária, o turismo patrimonial, que faz com que a pessoa que não é da localidade, ela entenda e respeite os costumes, a cultura do povo local, né? Porque, por exemplo, o turismo de massa é aquele turismo que degrada o meio ambiente, que não respeita as comunidades locais, e o turismo que a gente tenta exercer é um turismo consciente, sustentável, né? Sim. Então, estamos terminando agora o nosso podcast. Se lembra aí, Conexão Amazônica é um podcast de Belém do Pará. Esse é o primeiro episódio e espero que o Índio possa vir outras vezes para cá, porque a entrevista rendeu bastante e ainda ficaram coisas que ele pode apresentar em outros momentos. Mas dentre as coisas que a gente falou aqui, educação patrimonial, pensamentos políticos, o cenário underground, o cenário do rock de Belém, tudo isso são assuntos para esse podcast e outras coisas mais. Valeu a todos, até o próximo. Valeu, Índio, obrigado. Muito obrigado, Jadson, pelo convite e obrigado você que assistiu o podcast do meu amigo Jadson, viu? Fiquem na paz, ok? Até a próxima.